Talvez você tenha perdido o controle das suas finanças, as rédeas da sua vida econômica. Porém, a partir de agora, através dessa programação, você vai entender o que fazer para mudar essa situação. Seja muito bem-vindo, muito bom dia. Nós estamos juntos a partir de agora com o programa Prosperidade com Deus. E eu gostaria que você compreendesse: prosperidade com Deus significa uma vida plena, uma vida completa, começando no seu interior, com paz, com alegria, com direção, com sabedoria e refletindo na vida profissional, na vida econômica. A pergunta é: o que você tem feito para equilibrar as suas finanças? As contas no final do mês também são um sacrifício para você? As finanças do brasileiro, um dos maiores desafios para a maioria. Dicas não faltam. Essa é a pergunta que não quer calar. Ou melhor, as perguntas. Quais são as suas despesas? Você tem gastado mais do que ganha? As suas contas estão em dia? Você é organizado nas suas finanças? Você está endividado? Para milhares de brasileiros, a resposta é sim. A maioria dos que não conseguem fechar as contas do final do mês entram mesmo em desespero e não é para menos. No momento estou trabalhando como babá. Aceitei essa oferta porque afinal preciso sobreviver. Roberta é só mais uma entre milhares de brasileiros que vivem no limite de suas finanças. Uma das consequências dessa situação é que 67% dos consumidores não conseguem guardar nenhuma parte de seus rendimentos mensais. 71% dos que não conseguem poupar são da classe C, D e E. Das classes A e B, o percentual de não poupadores é de 54%, ou seja, mesmo quem recebe um salário maior não tem hábito de poupar. Quer dizer, existem os que até ganham razoavelmente bem, mas têm dificuldades para organizar o orçamento. Uma realidade que, para muitos, independem do que ganham. Mas no nosso dia a dia, por que tantas pessoas no Brasil vivem com a grana contadinha? Ou até mesmo faltando para pagar o que deve? As justificativas para não poupar são as seguintes: 40% alegaram possuir uma renda muito baixa. Outros 18% disseram ter sido surpreendidos por algum imprevisto financeiro. 15% citaram gastos extras, atípicos com reformas, tratamentos médicos e compras. E 13% reconheceram ter perdido o controle sobre os próprios gastos. Nayara e o marido que o digam. Aí depois que ele foi dispensado, ele ficou 7 meses desempregado, acumulou algumas contas, nesse período. Entre elas água, luz, telefone, uma dívida de cartão de crédito. Já a comerciante Jéssica teve que fazer uma escolha diante da crise. A gente tinha que refinanciar os empréstimos que a gente já tinha. Então, uma dívida de R$85 mil ia para R$225 mil. Então, era algo assim, absurdo. Então, a gente decidiu parar de pagar. Porque ou a gente pagava banco, cartão de crédito, ou a gente comia. Ganhar dinheiro para uns pode não ser tão difícil. Já outros têm que suar muito para conquistá-lo. Mas lidar com ele é justamente o X da questão que difere essas duas classes. Você tem conseguido dominar o dinheiro que ganha ou ele que tem te dominado? E quem sabe esse ano de 2025 tem sido assim para você, esse desequilíbrio financeiro. Você, sabe, tem tido muito mais despesas do que receitas. Isso tem gerado, então, um desconforto, isso tem abalado, inclusive, o seu emocional. Você é aquela pessoa que não consegue avançar na vida profissional.
Bem, desde já eu quero deixar à sua disposição a nossa central de atendimento espiritual. Você pode entrar em contato pelo telefone 48 3216 6162. O WhatsApp é o 11 3573 3500. Embora seja o WhatsApp nacional, mas você que é aqui de Florianópolis, do estado de Santa Catarina, então a sua mensagem chega aqui para nós e nós vamos te atender e te responder. E a plataforma na internet é o pastoronline.com. Nossa equipe agora de plantão para ajudar você, tá certo? Eu conversei nessa última segunda-feira no Congresso da Prosperidade com Deus, aqui no Templo Maior em Florianópolis, com a Karine. E ela tinha graves problemas emocionais devido à sua vida espiritual estar enfraquecida. E claro, refletiu na vida profissional. Você vê que a vida econômica, material, profissional, ela depende de um interior em paz, equilibrado e forte. É isso que Deus proporciona àqueles que vêm no Congresso da Prosperidade às segundas-feiras. Nome? Karine. Karine. E a sua vida, a mudança antes do pacto, depois do pacto, que Deus tem feito? Sim, senhor. Eu cheguei na igreja muito endividada, ganhava bem na época, mas muito endividada por conta das doenças que eu tinha. Eu cresci num lar muito conturbado. E com 15 anos eu já estava na rua, já tive que sair, então eu cresci com muita raiva e muita mágoa da minha mãe. Mas eu tinha aquela força de dizer, eu não vou passar a miséria que eu passava em casa. Então eu falei, eu vou fazer a minha vida acontecer. E eu era aquela funcionária super dedicada, eu dava o meu melhor, eu sacrificava ali e até tinha oportunidade de crescimento. Só que como na época eu já estava com depressão profunda, sempre impactava alguma coisa. E eu ganhava aumento, eu gastava o triplo com tratamento. E cheguei a fazer tratamentos assim de 10 mil reais. 15 anos atrás era bastante dinheiro. E um dos melhores médicos, eu recebi uma promoção, gastava mais. E aí começava a vir um desespero, por quê? Eu estava trabalhando, não tinha paz. Eu queria fazer uma faculdade e não conseguia, eu sempre estava presa. Eu tomava assim, uma caixa gigante de remédio para dormir, para o estômago, e emocionalmente falando, sempre ficava pior. E aí eu cheguei ao ponto de querer matar meus colegas, fui afastada. E aí foi indo, tratamento com psicólogo, com psiquiatra, e o meu foco financeiro, e eu continuava lá com a minha mágoa, com a raiva da minha mãe, isolada, eu tinha que dar certo, porque eu era sozinha. E eu cheguei a esse ponto de ficar assim, com 2 psicólogos de acompanhamento, clínicas, e não conseguia dar a volta. E eu ficava tão desesperada, porque eu pensava assim, eu tenho dinheiro para pagar, eu estou endividada, e eu não entendia como aquilo só crescia, e eu me desesperava de uma forma, e eu já estava com ansiedade crônica. Porque eu não vi um motivo, parecia que eu não dava volta na minha vida. E por mais que eu ganhasse mais, cada vez que eu ganhasse mais dívidas eu tinha. A ponto, assim, do fundo do poço é tentar suicídio, porque eu não sabia o que fazer, eu ficava desesperada diante da situação, eu pagava os melhores médicos, os melhores tratamentos e aquilo não surtia efeito. Eu falei, chega, eu vou acabar com a minha vida porque não tem jeito. E chegou a tentar o suicídio? Tentei suicídio 3 vezes. Me joguei na frente do carro, soltei assim do carro, teve um outro momento que eu tomei todas as medicações, eu falava assim, eu me sentia um lixo, assim, frustrada, porque eu achava que ia conseguir resolver, eu vou pagar, e eu não conseguia, e eram dívidas gigantes. Os problemas espirituais que abalavam o emocional interferiam diretamente na vida profissional? Diretamente, eu não conseguia, eu tinha problemas de relacionamento de amiga, eu me isolava, eu era muito nervosa, muito explosiva, isso afetava no meu trabalho. Às vezes eu tinha possibilidade de coisas maiores, mas por causa das minhas doenças, do meu comportamento, eu era barrada. Quanto tempo durou isso? Durou quase 15 anos. 15 anos. 15 anos. E aí eu cheguei na igreja dessa forma, né? Eu entendi que era um mal, tinha que lutar e me apresentaram a segunda-feira. Eu falei, vou viver. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu entendi da fé, eu comecei a usar a fé no altar e aquilo começou. Falei, gente, eu comecei a dormir, que eu já não dormia mais, eu já estava com síndrome do pânico profundo, insônia crônica. Eu não tinha paz assim dentro da minha cabeça. Eu comecei a ter paz, eu comecei a pensar. Mas a virada de chave foi quando eu entendi que não bastava eu fazer parte do Congresso e eu não fazer parte do Reino de Deus.
Então, quando eu entendi que a minha mudança, a transformação dependia do Espírito Santo, eu me lancei. Aí eu não vinha só na segunda-feira, eu vinha na quarta, eu vinha no domingo. Buscou o reino de Deus, então, Sim, em primeiro lugar. Por quê? Eu sabia que o dia mau ia vir. Eu já entendi de cara que há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo de sorrir, de chorar. Então, eu ia ter um dia mau. Como é que ia ser? O meu propósito não ia resolver. E hoje você tem o Espírito Santo. Sim, Senhor. Hoje tem paz, tem força, o emocional equilibrado, tudo certinho. Curada completamente. Completamente. Hoje eu sou feliz, tenho paz. Hoje eu tenho o meu negócio, né? Sou casada, o meu marido tem uma função de confiança no trabalho. Muitas vezes chegam assim, como é que você fez isso? Eles não sabem, mas o nosso sócio majoritário é o Espírito Santo, o meu conselheiro. Eu trabalho num ramo muito concorrido. E se você olhar com um olhar natural, você pira, porque é sempre uma novidade, aí sempre tem alguma coisa nova. E a gente vai... Não, o Espírito Santo vai dar. Eu oro consagrando as minhas postagens, os projetos que eu faço, e sempre tem a diferenciação. Mas a maior riqueza, para mim, é o Espírito Santo. Por quê? Mesmo que a gente passe... Quem é empreendedor sabe que tem meses, momentos que são muito bons e outros que são bem desafiadores. Mas eu tenho paz. Às vezes as pessoas ficam assim, você sabe que está acontecendo isso? Eu falei, eu sei, mas eu confio no caráter de Deus. E porque eu tenho paz aqui, eu consigo externalizar, ter sabedoria para resolver cada situação. Assim, o Espírito Santo é tudo. A gente fala assim, a gente não vai tomar nenhuma decisão sem consultar Ele. E profissionalmente está indo bem, então? Sim, Senhor. Graças a Deus. Eu trabalho na área de design, eu sou especialista em comunicação e desenvolvimento de marcas. Amém. Deus tem honrado, então. Graças a Deus. Amém. É só o início. Deus abençoe mais. Entenda, não é por acaso que você está acompanhando o nosso programa. Você que tem vivido de cabeça quente, com estresse muito grande, as coisas não dão certo. Quando o seu telefone celular toca, você já fica ali, sabe, com medo de uma má notícia. Chega, vamos dar um basta nessa situação. Venha se aliar a Deus. Segunda agora, 9 de junho, então, segunda-feira das boas notícias. Vamos acompanhar agora como que estava a vida do Antônio, hein? O Antônio também tinha uma vida com muitos problemas, passou por uma tribulação muito grande. Conversamos, entrevistamos ele nesta última segunda-feira e você vai ver que a perseverança dele, o pacto dele com Deus fez toda a diferença. Acompanhe. Seu Antônio, vitória no pacto, como é que era antes, como é que está agora? Então, quando a gente chegou na igreja, a gente já chegou com um grande problema financeiro, que nos trazia muita dificuldade. Então, conhecemos a reunião do pacto, começamos a traçar uma trajetória dentro da reunião do pacto. Em 2015, veio a abençoada crise aquela e a gente naufragou na crise. Descemos a ladeira. Já tínhamos ali constituído uma empresa, não tinha nada registrado, mas estava no começo, e aí com a crise a gente acabou falindo e assumimos uma grande dívida que a gente não sabe ainda onde é que veio essa dívida. E enfrentamos ali, daquele período de 2015 até 2018, mais ou menos, foi um período muito difícil. Era agiotas cobrando a gente, muita dificuldade, muita coisa difícil mesmo. E naquele período ali, eu fiquei assim, sem um norte. Estávamos aqui na fé, a gente eu já conhecia a igreja, minha esposa já estava bem antes, e naquele período eu fiz uma única coisa. Eu digo, poxa, eu não vou fazer como muitos fazem, que simplesmente, agora deu um problema, eu estou indo embora. Não. Eu olhei para o altar, permaneci na fé, fiquei aqui buscando pela minha salvação, continuamos no pacto, fazendo o pacto. Não interrompeu. Não interrompemos o Perseverou. pacto. Perseveramos. E o que Deus fez? Então, a minha esposa, numa madrugada vendo a TV, ela disse, olha, a gente tem que fazer algo diferente. A gente está muito acomodado, estamos aqui, que a gente é de palhoça, e a gente precisa mudar. Vamos fazer o pacto, mas lá na catedral. E aí ela veio a primeira reunião, chegou aqui, ela, fiz o pacto para a gente ficar aqui até o final do ano. A gente vai ter que frequentar até o final do ano. Eu disse, puxa, mas... Eu digo, mas tá bom, você falou, tá falado, vamos lá. Aí a gente ficou aqui até o final do ano. Isso foi de meados do ano em diante até o fim do ano. Seriam 6 meses. Nesse período que a gente ficou aqui no pacto, que a gente pegou firme, que daí a gente sacrificou. A gente estava muito acomodado lá. Assim, estava cômodo para a gente chegar até a igreja.
E da forma para a gente vir até aqui, a gente tinha que sacrificar, tinha que parar mais cedo aquilo que a gente fazia, houve o sacrifício. E aí a gente começou uma nova jornada, uma nova caminhada. Deus abriu as portas, ela conquistou um salão de beleza, através desse período que a gente teve aqui, a gente conquistou um salão de beleza. Eu estava trabalhando como motorista de aplicativo na época, consegui um trabalho fixo. Depois desse trabalho fixo, a gente conheceu uma oportunidade de montar uma empresa, que é a que hoje nós temos. A gente trabalha no ramo de transporte de carro, nós temos aí negócios pelo Brasil inteiro hoje, nós atendemos todos os estados do Brasil, e é onde hoje ela não tem mais o salão, porque não precisa mais, hoje a gente já está só com a empresa é o sustento da casa, trabalha meu filho, meus filhos trabalham na empresa familiar, e assim, a gente está arrebentando. Tem a conquista da caminhonete, que a gente tem, agora de pouco que não tem muito tempo que a gente adquiriu uma caminhonete onde a gente faz todo o trabalho de coleta na região. A perseverança no momento difícil fez toda a diferença. Sim. O pacto com Deus. Isso, a gente permaneceu firme. Mesmo no momento difícil, a gente olhou para o altar, que a gente aprendeu, que do altar sai o nosso sustento. A gente olhou para o altar. Por mais difícil que tivesse, não, se a gente vir nesse momento naufragar, mas a gente está na fé. E a gente permaneceu firme. E Antônio, qual a sua maior riqueza? O Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. Sim, senhor. Está no reino de Deus. Sim, ele não tem, assim, a gente não conquista nada, não. Muito bem, o Antônio também deu a volta por cima, mudança completa. Não é por acaso que você nos acompanha nessa manhã, se organize. Segunda-feira agora, dia 9. Agora você vê, o Antônio falou da perseverança, mesmo no momento difícil, e fez toda a diferença. Então, nesta segunda, você que um dia começou o pacto e interrompeu por alguma razão, retorne. Você que nunca veio, comece a vir. E se você está vindo, obviamente não pare, porque a perseverança, ela faz toda a diferença. Nesta segunda, então, aguardamos por você e certamente você vai sair dessa situação crítica que você vem vivenciando. Segunda-feira das boas notícias, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, neste local, Catedral Mauro Ramos, 1310, entrada e estacionamento gratuitos. Você não vai pagar nada pela palestra, é tudo gratuito. O que você precisa fazer é manifestar a fé e estar conosco. Para mais endereço, universal.org/localizar. Este é o site de localização em todo o estado de Santa Catarina. Vamos agora acompanhar como é que estava a vida da Sueli antes do pacto com Deus, como é que está agora. Meu nome é Sueli Benvenuto, sou empresária. Minha vida se iniciou muito cedo, com 8 anos de idade. Eu me vi num lar onde não tinha condições nenhumas assim financeiras, nem eu, nem meus irmãos. Meu pai largou minha mãe, nós éramos bem novinhos ainda, minha irmãzinha tinha 1 ano de idade. Passamos por dificuldades como corte de água, corte de luz, condições básicas assim que todo ser humano precisa ter, a gente não tinha. Eu, particularmente, eu dormia no chão, em cima de um tapete, um edredom, porque nós somos em 6 mulheres e um homem, que são meus irmãos, minhas irmãs, e dividindo uma casa em quarto, sala, cozinha e banheiro. Nos tempos de chuvas muito fortes e tempestades, assim, as telhas voavam, ficava 3 a 4 meses aí sem telhado, porque minha mãe não tinha condições para colocar. Ela trabalhava em 2 empregos de empregada doméstica para poder sustentar a gente. Comecei a pensar, se eu fizer muito curso e estudar, eu vou ser bem sucedido um dia. E aí eu comecei a pensar na minha vida, o que eu poderia fazer. E aí até então eu entrei numa faculdade, comecei a estudar. Ali eu já achei, vou sair daqui com meu diploma e eu vou arrebentar, Só que pelo contrário, eu acabei entrando numa multinacional, conhecidíssima aqui no Brasil, a qual eu fui chamada para trocar toner dentro dessa empresa, toner de impressora. Aquilo para mim é um trabalho normal, honesto, só que era uma humilhação para mim, porque eu não tinha estudado tanto, feito tantas coisas para poder estar ali trocando toner, depois de formada ainda. Eu estava na igreja, como toda a minha família estava na igreja, e a vida de ninguém mudava, inclusive a minha. E eu ia, eu só era uma frequentadora. Eu sempre fazia tudo errado. Eu tinha tudo na minha mão, mas eu não tinha nada, porque eu não andava certo. Eu fazia a minha vontade. Eu não obedecia, eu não jejuava, eu não era fiel. Eu pegava envelope, ficava lá vários envelopes dentro da minha Bíblia. Ia para a igreja quando me dava na telha. Um dia eu ia hoje, depois não ia mais. Não tinha aquele compromisso. E aí foi quando eu decidi fazer o certo. Foi quando eu vi um testemunho de uma senhora na televisão, aquilo mexeu comigo. Ali nós estávamos numa situação anteriormente que tinha acabado de chover,
e a telha da casa da minha mãe, da cozinha, ela voou. E minha mãe falou para mim, debaixo da chuva, ir atrás do pedreiro para poder colocar um tijolo ou uma madeira para segurar as telhas. E ali eu me revoltei, eu falei, não, nunca mais isso vai acontecer. Foi quando eu comecei a pegar firme com Deus. Eu fiz um voto com Deus no altar, eu fui muito sincera com Deus, eu falei, Deus, o Senhor vai ter que mudar minha vida. Porque não é possível, tudo que eu, nas forças dos meus braços que eu tive que fazer, eu já fiz. Eu coloquei Deus na parede, falei, não é possível, eu vou no teu altar, eu vou fazer isso. Só que se eu não ver também isso acontecendo, só que eu acho que Deus lá do céu falou assim, então você vai ver quem sou eu então. E aí eu fui continuar, minha vida até então não tinha mudado. Eu continuei indo trocar toner. Dentro dessa empresa Deus falou comigo. Ele falou assim, você está sofrendo porque você quer. Porque a ideia eu já te dei. Agora você tem que tomar essa atitude. Você precisa de um computador e de um telefone. Eu falei, mas eu vou abrir aonde? Esse serviço é muito específico. Na sala da casa da sua mãe. Periferia do estado de São Paulo. Numa casa onde eu não tinha condições nenhuma financeira de ter um escritório lá dentro, onde o gato miava, o cachorro latiu, o passarinho cantava e os clientes ligando, como é que faz? E aí no primeiro dia que eu estava em casa, que eu tomei essa atitude de abrir essa empresa, eu abri a empresa 1h da tarde, 1h30 da tarde eu fechei o meu primeiro contrato. Mas isso veio por quê? Porque eu passei a obedecer no altar. Tudo que eu fazia no altar era em primeiro lugar para Deus. Tudo que entrava na minha mão era em primeiro lugar para Deus. E foi tão tal que depois que a empresa começou a crescer, com 3 meses já tinha o meu primeiro escritório. Eu abri no Paraíso. E foi muito legal, assim, porque a gente não imagina, né? E eu comecei a receber muitas cotações de clientes grandes, gigantes, que eu falava, meu Deus, eu não tenho nem inglês. Como eu vou atender esse povo? Hoje nós temos filiais em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas. Hoje, se o Brasil estiver em crise, eu ganho dinheiro. Se o Brasil estiver ganhando dinheiro, eu ganho mais ainda. E começou a vir as premiações. Veio 2 no Brasil, veio uma em Nova York, está vindo agora uma em Paris. Comprei meu apartamento do jeito que eu queria. Comprei diversos carros. Então, eu sempre fui muito desprendida. Eu sabia que o que Deus estava me dando era para glorificar Ele. E isso é em tudo na minha vida. Tanto no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. Às vezes eu estou assim, eu paro para pensar na minha vida, eu fecho meus olhos e falo, meu Deus, eu não era ninguém. Mas isso só passou a acontecer porque eu comecei a obedecer. Então, com a palavra de Deus, eu aprendi que não era só a minha vida financeira que ia mudar. Ele mudou todos os aspectos da minha vida. Todos. Eu não tenho, na minha vida eu não tenho nenhuma lacuna aberta. Todas as lacunas ele conseguiu fechar e deixar redondo. Então, tudo que eu sou hoje, tudo que Deus fez na minha vida, toda essa transformação, eu ainda me vejo como um pequeno grão de areia. Porque Ele é tão grande que se eu falar assim que Ele já fez tudo na minha vida, eu estaria, sabe, sendo até ignorante. Porque eu acho que muito mais tem para Ele fazer. A palavra de Deus é o meu guia. Para onde eu for, se eu não estiver com ela, dentro de mim, na minha mente, no meu coração, eu sou uma perdedora se eu não tiver ela. Deus entrou na minha vida de uma tal forma que, olha, eu tenho só que agradecer. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu penso em fazer, Ele está em primeiro lugar na minha vida em tudo. Tem situações em que chega uma hora que não dá mais para aguentar. Que ou o próximo passo é uma solução definitiva, ou o pior vai acontecer. Se você já chegou ao limite de um problema que não se resolve, e a pressão, o medo, a dor te sufocam, a sentença desse problema não precisa ser a sentença final. O poder da sua decisão provoca a decisão de Deus. Dia D. O dia para tomar a decisão de mudar de vida. A chance que você esperava para uma resposta definitiva. Domingo, 15 de junho, às 7 horas, 9h30 da manhã e às 18 horas. E em todas as igrejas Universal no mundo. Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima. O dia 15 de junho, domingo, será o dia D, o dia da sua audiência com Deus, tá certo? Traga qual é a sua sentença e Deus então vai dar a vitória a você. Tome a decisão, como você acabou de ver, porque Deus também vai tomar a decisão de mudar a sua vida. Obrigado pela sua
participação no programa, pela sua audiência. Deus abençoe a todos e nos encontramos na próxima programação e nesta segunda, a segunda-feira das boas notícias. Até lá.